Na quinta passada falamos sobre o comportamento das mulheres no culto, conforme a teologia paulina, e hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Como era celebrada a ceia do Senhor na igreja primitiva. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 17, é o texto que faremos menção. Eu lerei, os irmãos apenas acompanhem, por favor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. João Evangelista, orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela palavra. Soberano Pai, mais uma vez, meu Senhor, te agradeço por este dia, por este momento maravilhoso que estou aqui, Senhor, participando deste culto maravilhoso nesta noite, aonde já ouvimos cânticos, louvores a Ti, Senhor. Agora, Pai, vemos a mensagem daquele dia tão maravilhoso que Tu fez para que hoje nós estivemos participando dele. Pai Santo e querido, abençoa o Teu povo, que cada coração nesta noite esteja aberto para meditar nessa palavra maravilhosa e poderosa que hoje é lida nesta igreja, Pai, como naquele dia que Tu fez aquela comemoração da Tua morte. Pai Santo e querido, abençoa nesta noite o Teu povo e dá graça para que cada um tome entendimento dessa palavra e siga firme participando do Teu corpo e do Teu sangue, para não ser condenado com o mundo. É o que eu te peço e te rogo a Tua bênção nesta noite, e te agradeço pela oportunidade, te peço em nome de Jesus, amém. Queridos, a igreja primitiva, ela se reunia semanalmente. Os crentes, eles tinham uma reunião aos domingos manhã, e eles também se reuniam durante a noite. A igreja primitiva, ela funcionava em pequenos grupos, se reuniam nas casas. No período de perseguição, eles se reuniam nas cavernas, tabernas, nos lugares ocultos, distante dos olhos das autoridades civis constituídas da época, que perseguiam a igreja. E a igreja tinha uma prática de, no domingo manhã, celebrar o ágape. O ágape era a festa do amor, e essa festa era a festa de um prato só. O propósito do ágape era que a igreja reunida pudesse apresentar àqueles que eram mais carentes e necessitados o mesmo direito de alimentar-se. No domingo manhã, todos eram iguais, porque a mesa era posta, e aqueles que tinham profunda necessidade e carência tinham a oportunidade de visitar a mesa e se alimentar bem. Os que eram abastardos, que viviam de situação financeira melhor, eles apresentavam-se, abasteciam a mesa, de sorte que
eles primeiro se banqueteavam, eles se alimentavam, mesmo em tempos de crise, uns iam socorrendo os outros, e a igreja primitiva ia se reunindo, vivenciando essa bonita experiência. Isso acontece em Jerusalém, isso acontece em Antioquia, que são as duas grandes cidades sedes, a igreja de Jerusalém como a igreja dos primórdios e a igreja de Antioquia como a igreja missionária. E isso se estende às demais comunidades. Em Corinto começa a apresentar e aparecer um problema, porque como a gente já aprendeu, se tem um problema para nascer, vai ser em Corinto que vai nascer o problema, né? Se tem uma dificuldade, vai ser nessa igreja que vai surgir essa necessidade. Deus é extraordinário, né? Ele usou Corinto para nos ensinar hoje à noite. E aí em todas as igrejas, a festa ágape era a festa mais esperada, porque primeiro eles se banqueteavam, eles participavam do momento da alimentação, e aí terminando o momento da alimentação, eles participavam da ceia. Eles apresentavam-se em reunião, e em reunião solene, em ajuntamento solene, eles rememoravam o sacrifício de Jesus na cruz, provando dos elementos que simbolizavam o seu corpo, que foi rasgado, partido na cruz, e o seu sangue que foi vertido, derramado para a remissão de muitos pecados. De sorte que a igreja, ela tinha esse selo de lembrar-se, rememorar o sacrifício de Jesus. E a ceia do Senhor, ainda hoje, é a maior, mais esperada e mais importante festa da igreja. A ceia do Senhor é regulada nesse capítulo. Curioso pensar que Jesus caminhou com 12 mais próximos, e havia uma multidão que caminhava com ele, de homens e mulheres. Mas nenhum dos que caminharam com Jesus tiveram a oportunidade de regular as diretrizes litúrgicas da igreja. Observe que não foi Pedro quem escreveu sobre a ceia, embora ele tenha participado de muitas ceias. Não foram os apóstolos como João, aquele que ouvia o pulsar do seu coração, que era amigo próximo, que escreveu sobre isso. Quem escreve sobre isso é um testemunha que não é ocular, é um apóstolo chamado de apóstolo abortivo, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo se converte, ele vai para a Arábia, e durante 3 anos o Cristo aparece ao apóstolo Paulo, e então apresenta a ele todas as diretrizes para que ele então ensine e instrua a igreja. Enquanto a gente olha para o Evangelho de Marcos e descobre, conforme a historicidade desse livro, que Marcos foi escrito a partir da citação de Pedro, é interessante pensar que as cartas de Paulo, elas foram escritas a partir da citação do próprio Cristo. Então Jesus aparece a Paulo e Jesus descreve para Paulo como ele deseja que a ceia seja celebrada, e ele usa como figura a última ceia que ele realizou com os discípulos. Por isso Paulo começa nos dizendo lá no 23, que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e aí nós estamos a cada ceia repetindo aquilo que Jesus fez naquele dia. Então nós estamos falando de um momento memorável, de um momento sublime e de uma ordenança de Jesus. Não é um sacramento, como dizem os católicos, embora nós tenhamos profundo respeito pela doutrina católica e pelos irmãos católicos, por aqueles que optam por viver o aspecto católico. Se você é católico e está nos visitando, saiba que nós não temos nenhum interesse de afetá-lo. O nosso propósito é apenas dizer que nesse ponto doutrinário nós somos diferentes. Enquanto o catolicismo entende o batismo como sacramento, e sacramento é tudo aquilo que tem poder salvífico, nós cremos que não, nós cremos que é uma ordenança e não tem poder de salvar. A ceia do Senhor também não é um sacramento, ela é uma ordenança. A diferença entre sacramento e ordenança é que o sacramento tem poder salvífico, a ordenança não. O que é sacramento para nós? Sacramento para nós é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é o perdão dos nossos pecados, é o eterno amor de Deus revelado no seu Filho. É isso que nos salva e isso que nos conduz à vida. Somente uma pessoa pode nos levar à vida, e essa pessoa é Cristo Jesus, o Senhor. Porque só está no céu um que do céu desceu, só é capaz de interceder por nós aquele que por nós morreu, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Eu sempre digo que ele é aquele que nasceu para crescer, cresceu para viver, viveu para pregar, pregou para sofrer, sofreu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para reinar e reina para sempre. É Jesus, o nosso Deus, absoluto, digno e único Jesus de Nazaré. É assim que cremos no Cristo de Deus. Porém, nós estamos falando de uma importante ordenança, e todo cristão precisa entender a importância dessa ordenança.
Porque quando nós estamos falando da ceia do Senhor, nós estamos aprendendo com Deus a olhar para muitas direções e para muitas perspectivas importantes. A primeira delas, nós quando estamos nos aproximando da ceia do Senhor, nós precisamos participar da ceia do Senhor olhando para fora. Diga comigo, olhando para fora. O apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças. Importante pensar nisso. Porque Jesus não deu graças na noite em que ele foi recebido pelo Pai em elogios. Não foi no dia da transfiguração, quando o Pai disse: este é meu filho amado e eu tenho muito prazer nele. Não foi no dia do batismo, o festivo dia em que Jesus entra lá no lago ou no rio, e o João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o Espírito de Deus em forma de um pássaro repousa sobre ele, e uma voz ecoa da eternidade dizendo: este é o meu filho amado. Não é nesse dia. Jesus celebra a ceia e dá graças na noite em que ele foi traído. Você consegue perceber a profundidade disso? Jesus está nos dizendo que nós devemos vir para a ceia compreendendo que a ceia é mais importante do que o entorno. Estar aqui, irmãos, vivendo a experiência da comunhão, é mais importante do que os problemas, desertos, tempestades, traições, solidão, medo, morte. Jesus está cercado por um espírito de morte naquela noite. Jesus está afetado por um dos seus que resolveu levantar o calcanhar contra ele. O traidor presente, mas ele dá graças, porque estar em comunhão com Deus é não permitir que os dramas e os problemas de fora afetem a nossa vida e experiência com Deus. Portanto, a ceia nos ensina a olhar para fora, e a ceia nos diz que o que acontece aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro, não estou falando apenas desse aspecto físico, eu estou falando do aspecto de comunhão, de viver a experiência de ser igreja. É interessante a gente pensar nisso. Nós participamos da ceia uma vez por mês. Culturalmente a gente foi fazendo algumas transformações necessárias. A gente recebe uma fagulha de pão, a gente recebe uma taça do suco da vide. Mas você sabia que cada café da manhã deveria ser uma ceia? Você já pensou, irmãos, se cada crente aqui ao tomar café da manhã erguesse a xícara de café ao alto e dissesse: Senhor, eu quero rememorar o teu sacrifício na cruz do Calvário, e eu quero que o Senhor faça parte desse instante, desse momento. Eu já visitei a casa de um pastor que lá é assim. E é interessante que ele tem um trabalho com crianças, e aí ele faz o café da manhã, e aí ele lê esse texto. E aí ele faz uma ceia, aí os meninos derramam um copo de suco na boca e tomam com pão. E aí um dia foi um irmão lá e ele me contando, aí o irmão disse assim: como é que pode, rapaz? Esse pastor tem uma novidade, está inovando, inventando coisa. Quem é para participar da ceia? Quem é adulto, batizado e está em comunhão. Aí ele coloca menino, criança para participar. Irmão, se criança não puder participar, a gente também não pode não, viu? A gente aprendeu, né? Não, irmão, o pão tem que ser enterrado, porque é pão consagrado. Vocês já ouviram isso? Os irmãos aqui, né? Tem que enterrar, porque é pão consagrado. Se comer, morre. Consagração parece mais com uma consagração de Umbanda, né, irmão? Essa perspectiva. Porque essa ideia de que ele faz mal é uma coisa da Umbanda. Irmãos, tudo que há Cristo envolvido não traz morte, traz vida. Traz vida. Pastor, o senhor não está lendo o texto direito. A gente vai explicar para os irmãos. Não há nada que Cristo esteja envolvido que a morte se aproxime. Porque naquela noite
a morte se abreviava dele, e ela iria tomá-lo por 3 dias. Mas ele dá graças, ele celebra, ele bendiz, porque ele é a própria vida. É isso que ele está declarando para a gente. É isso que ele está declarando para a gente. Com isso não quer dizer que agora as crianças tenham que participar. Com isso não quer dizer que nós tenhamos que mudar algum tipo de tradição da igreja. Eu estou apenas dizendo que se tem alguém que pode participar muito bem da ceia do Senhor, são as crianças, porque Jesus diz que delas o reino, delas é o reino dos céus. Amém, queridos? Apenas isso que eu estou explicando para os irmãos, porque senão o irmão desavisado pode ouvir e dizer assim: pastor Danilson liberou agora por menino participar da ceia. Mas não vamos mudar nada disso, tá? Eu estou apenas explicando teologicamente o sentido desse pastor fazer isso. E dizer para os irmãos que a ceia não deveria ser apenas esse momento em que a gente se reúne. Sabe por quê, irmãos? Porque na semana da ceia é a semana em que você passa por mais tribulações na sua vida. Todo crente sabe disso. E no dia da ceia, aí é que o parafuso aperta. Mas sabe por quê? Porque a gente sabe que é o momento da ceia. A gente fica mais vigilante. A impressão que temos é que o mundo está nos perseguindo mais, mas não, é porque a gente está querendo acertar mais. E se tomar café fosse para nós emblemático como participar da ceia do Senhor, eu tomaria café vigilante. Os irmãos estão entendendo? Eu almoçaria vigilante, eu iria para o jantar vigilante. De sorte, irmãos, que por estar mais vigilante, eu estou mais perceptivo. Tem crente, irmãos, que você chega para ele e diz: não, está tudo sob controle, assim, na maré mansa. E tem uns que ainda dizem assim: deixa a vida me levar. Mas quando o crente está conectado com a eternidade, irmão, você chega para ele e diz assim: estou até preocupado porque está bom demais, vou orar. Porque Jesus nos avisou. E se tem uma promessa que é certa, é que a gente ia ser afligido. Então, se você está com muito tempo sem passar por nenhuma aflição, examine sua vigilância. E comece a ficar afligida e afligido hoje. Porque a coisa não pode estar muito normal. Pastor, o senhor está profetizando tribulação? Não, eu estou ensinando a Escritura Sagrada. Se você estiver distante de um campo de batalha, pode ser que você esteja embaraçado com as coisas desta terra. E soldado que foi convidado para a linha de frente caminhar com Jesus não se embaraça com as coisas desta terra. Antes procura agradar aquele que lhe alistou e honrar o seu nome e bendizer a ele em tudo aquilo que é e em tudo aquilo que faz. Perceba que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele não olhou para a traição, não olhou para a morte, ele não olhou para os medos e para a sombra que cobria aquele lugar. Ele deu graças. Primeiro princípio que a gente aprende é que estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com Deus, é olhar para fora de forma diferente. É perceber que dentro de nós existe um que é maior do que aquele que está no mundo. Maior do que aquele que está no mundo. Em segundo lugar, a ceia do Senhor nos ajuda não apenas a olhar para fora, mas nos ajuda a olhar para trás. Jesus disse assim: semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Jesus está ensinando-nos que a ceia do Senhor representa uma nova aliança. Nosso Deus é um Deus de alianças. Olhar para a Escritura é se encontrar com diversas alianças. Na Bíblia nós temos a aliança edêmica, a aliança adâmica, tem a aliança do Éden e a aliança de Adão. Tem a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança davídica. São várias alianças que estão claras na Escritura e na teologia veterotestamentária. E cada cristão, desejando observar esse Deus de aliança, vai ter a compreensão de que o nosso Deus não é um Deus que se conecta conosco no culto e se desconecta quando a gente sai da igreja. Quando a Escritura diz que esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança, a Escritura está dizendo que aquilo que Cristo ligou a nós, que foi o seu perdão e a sua presença por meio da pessoa bendita do Espírito Santo, não é para acontecer somente no culto.
Nós não temos a presença de Deus apenas na igreja. Nós somos morada. O Espírito tabernacula conosco, caminha conosco. Nós somos portadores da presença de Deus. Foi uma aliança única, mas perfeita, porque aquele que foi sacrificado não possuía imperfeições ou pecado algum. Seu sacrifício foi único, suficiente e perfeito, e nos garantiu vida e vida com abundância. Nos garantiu aliança, mas não apenas para o agora, nos garantiu aliança eterna. Por isso o sangue de Jesus é o sangue da nova eterna aliança. Por isso, quando nos apropriamos e nos aproximamos da ceia do Senhor, nós estamos olhando para trás, não apenas para fora, mas também para trás, para 2000 anos atrás. Nós estamos olhando para o evento mais importante da humanidade, o evento cruz. O evento cruz, o evento em que toda a terra se manifestou, o evento em que todos os nossos pecados foram julgados, o evento em que o justo juiz declarou tetelestai, pagamento de todas as dívidas, o evento em que todas as nossas dores e enfermidades foram saradas e sanadas. Aí você pode me dizer: mas pastor, eu estou enferma. Eu recebi um laudo médico e o médico disse que eu posso morrer dentro de poucos dias. Não, você não morre mais. Você não morre mais, porque há 2000 anos atrás, o brado de vitória sobre a morte eternizou a sua história. A enfermidade pode afetar o seu corpo, mas agora você é eterna, você é eterno, você não morre mais, porque está consumado e pago. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. O médico vai olhar e vai dizer: está desenganado. O Calvário vai olhar e vai dizer: quem está enganado é você. Está livre, perdoado, restaurado. Bendito seja o nome de Jesus. O juiz vai olhar e vai dizer: está condenado porque pecou. O juiz de toda a terra vai olhar e vai dizer: está justificado, porque eu assumi os seus pecados e morri a sua morte, para que você viva a minha vida. A vida que agora eu vivo, você também viverá. É isso, irmãos, que nós estamos celebrando quando estamos nos apropriando da ceia. Olha como é importante os elementos presentes na ceia. O pão que você recebe não tem um propósito de nutrir a sua saúde física, mas o pão que você recebe é a declaração eterna que você pertence ao reino. O pão não deve nutrir a sua necessidade fisiológica. Pão deve nutrir a sua fé. Estamos mais uma vez nos apropriando do pão, por causa da bondade de Deus, vivos, por causa da misericórdia de Deus, nos apropriando da ceia do Senhor. E repetiremos esse ato, olhando para trás. Nós temos a doutrina da memorização. Nós estamos participando da ceia do Senhor e apontando para o evento cruz. Para o evento cruz. Para o evento 3 dias após cruz. Para o evento sepulcro vazio. Para o evento dias após. Para ser exato, 50 dias após. Para o evento Pentecostes, quando o Espírito repousa e cada um passa a falar em novas línguas, conforme o Espírito de Deus os concedia que falasse. E uma chama é acesa no meio da comunidade, e as densas trevas, por mais que tentem dissipar esta chama, ela permanece acesa, ela permanece viva. Os nossos pais experienciaram a chama do Pentecostes.
Essa chama permaneceu acesa durante todo o tenebroso período da Idade Média. Quando a religiosidade dominou o mundo, Deus preservou a chama nos montes, nos desertos. Você tinha gente estudando a Escritura e você tinha movimentos de sacralidade. Você tem os Quakers, você tem os Rulings, você tem os pietistas, você tem a história da igreja se processando e a chama do Espírito sendo conduzida, vida após vida, graça após graça. A chama invade o coração dos extraordinários puritanos, e essa chama escriturística afeta a vida dos reformadores, afeta a vida dos avivalistas do século XIX. John Wesley é incendiado por esta chama, Carlos Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, David Livingstone, todos esses homens são extraordinariamente usados por Deus. Charles Parham, William Seymour começam a viver a experiência da chama, e ela vai afetando de forma profunda, extraordinária, de forma bíblico-teológica, e Deus vai preservando essa chama, e mantendo a igreja viva, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra esta igreja, porque as portas do inferno podem se levantar, mas não podem permanecer de pé, porque é uma promessa de Deus a respeito dessa igreja. Olhar para o Calvário é saber que nós temos história. Porque às vezes nós olhamos para o sacrifício e a gente pensa apenas na dor que Jesus sentiu. Mas olhar para trás é perceber que nós fazemos parte de um ideal eterno. Reinos se levantaram e foram postos ao pó, mas a pedra cortada sem movimento e mão humana destruiu a cabeça, o peito, o tronco, os pés, e é o reino eterno de Deus, a rocha eternal que é Jesus. Olhar para trás é saber que nós fazemos parte de um projeto que foi iniciado pelo eterno Deus, desenvolvido pelo arquiteto da vida. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Deus salvou esses homens e mulheres, quando Deus incendiou Daniel Berg e Gunavingre há 100 e alguns anos atrás, 105, né? Quando Deus incendiou o coração de Maria de Nazaré, de Eduardo Nobre, os nossos pais, que nos legaram o Evangelho, Ele estava pensando na gente. Olhe para trás, olhe para trás. Eu não tenho raízes bíblico-cristãs, minha família não era de raiz cristã, mas eu me linkei a essa história. O Evangelho me afetou, agora eu pertenço a essa história. Eu estou com bastão nas mãos, você está com bastão nas mãos. Tem uma geração nova chegando ali, e nós vamos passar para eles este bastão, e nós vamos declarar para eles: existe um Deus de história que deseja ter história com vocês. A chama está com vocês. Proclamem o Evangelho, declarem que Cristo é vivo. Viva Labarulhos! Proclamem que o Filho de Deus ressurgiu dos mortos e que a morte não tem mais autoridade sobre ele. Bendito seja Deus. Que o Filho de Deus seja o escudo de vida entre nós e a ira de Deus. Aleluia! Porque a ira de Deus estava ao nosso encontro, mas o Filho de Deus se colocou no meio. Bendito seja o nome de Jesus. Aí a ira de Deus afetou o Filho,
e quando afetou o filho, ela ficou satisfeita com o sacrifício do filho. E ela parou. Glória a Jesus. Amém, irmãos? A ira parou. E aí o filho se voltou. E o que nos restou foi sua graça, sua misericórdia, o convite à mesa. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso, humilde de coração. Vocês são ovelhas do meu pastoreio. Glória a Jesus. E aí a gente se aproxima da mesa, sabendo que a mesa tem um simbolismo poderoso. A mesa resiste ao tempo. Você nunca mais vai participar da ceia entendendo esse momento como um momento qualquer. Você sabia que a ceia é a festa que nos resta? Porque Israel tinha quase 20. Restou-nos uma. Todas as festas em Israel apontavam para o céu. A nossa também. A ceia, irmãos, é um momento eterno. A ceia é a antecipação do que o céu será. Pastor, é utópico o senhor me dizer que a ceia da igreja é a antecipação do céu, considerando que alguns irmãos estão em litígio, considerando que os ricos trazem, se banqueteiam, se embriagam, enquanto os pobres não podem nem se aproximar da mesa dos ricos, considerando que em Corinto havia uma mesa para os ricos e uma mesa para os pobres, e enquanto os ricos se banqueteavam e se embriagavam, os pobres sequer podiam acessar a mesa. E na hora da reunião para a ceia, esses estavam já engordecidos, essa palavra nem existe, e esses emagrecidos. Aí Paulo vai dizer: ô irmãos, vocês não estão discernindo o corpo? Por causa disso tem gente fraca, gente doente, gente morrendo. Vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Estão discernindo. Mas já já a gente chega lá para explicar. Olhar para fora, olhar para trás, olhar para frente. Versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até o quê? Até que venha. Aleluia. A ceia é esperança. A ceia é ordenança e esperança. Pastor, qual é a ordenança? Anunciem a morte do Senhor. Até quando? Até que se cumpra a sua esperança, até que Ele venha. Diz assim para o irmão que está do seu lado, diz assim para o irmão que está do seu lado, diz assim, ó: você pode não estar se lembrando. Diz assim, agora diga sério mesmo, tem irmão que não fez não. Olha assim nos olhos dele, diga assim, ó: você pode não estar se lembrando, mas o que prometeu não falha. Diga assim para o irmão: Ele vai voltar. Ô irmãos, esta é a esperança que nós temos. Jesus vai voltar. Jesus vai romper este céu de leste a oeste, ou norte a sul, mas nós veremos. Bendito seja o nome de Jesus. Essa esperança tem que invadir a nossa alma. Seremos os mais miseráveis dos homens se essa esperança se for da nossa alma. Jesus vai voltar. Nós estamos olhando para a parousia. Parousia é o momento da volta de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É essa a esperança que temos. E sempre que a gente vai para a ceia, enquanto você olha para trás e vê 2000 anos de história,
Quando você está na ceia, você olha só para alguns segundos à frente. Irmão, um crente que tem um céu no coração, ele não fica assim: Jesus, deixa para voltar quando eu me formar. Queria tanto segurar aquele título, aquela beca. Oh, Jesus. Jesus, eu só queria ir depois que eu terminasse esse projeto. Jesus, está tão bom, deixa eu casar. Eu nunca esqueço um dia eu conversando com um casal de noivo, eles disseram: pastor, eu tenho pedido tanta coisa a Jesus, uma delas é que ele não volte até eu casar. Eu quero viver essa experiência, pastor. Aí eu digo: eu entendo muito bem, mas eu fico imaginando Deus no céu. Eu disse: eu havia pensado em voltar agora, mas tem um casal de noivo ali, eu vou esperar o casamento deles. Ô irmão, só em olhar para ele, todas as melhores sensações e experiências que você viveu no mundo, reunidas, não vão se equiparar a um segundo da experiência que é ver a face de Jesus. Nós seremos tomados por uma sensação de tão profunda indignidade. Nós seremos tomados por uma sensação de tão profunda pequenez. Nós veremos todas as nossas imperfeições, todas as nossas falhas, porque nós estaremos diante do santo, do pleno, do perfeito amor. Nós nos angustiaremos por não ter amado mais, mas vamos estar celebrantes, porque com tudo isso Ele nos perdoou, Ele nos deu acesso, e nós vamos entrar nas mansões celestiais. Essa esperança não pode sair da nossa alma. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia! Megleva maior variou, serão incontáveis miríades e miríades e milhares de anjos de Deus cantando rejubilante, e nós no mesmo coro vamos estar cantando ao Senhor. E a gente vai chegar lá e a gente vai sentar com Ele. A Bíblia diz que Ele vai servir a mesa. Todo respeito aos meus amigos diáconos, esses honrados homens de Deus, mas lá vai ser diferente, né? O Rei servindo, o Rei chegando. Ferreira, combatestes o bom combate, acabaste a carreira, guardastes a fé, entra para o gozo do teu Senhor e toma por herança o reino que te está proposto desde a fundação dos séculos. Lúcio, entra para o gozo do teu Senhor. Glória a Jesus. Valmir, entra para o gozo do teu Senhor. E a sua voz doce, poderosa, vai ecoar, e nós vamos entender que é a mesma voz que falava conosco na dor, é a mesma voz que falava conosco na solidão. Você vai entender que era aquele sopro silencioso no tempo da angústia. É a voz do teu pastor. Glórias sejam dadas a Jesus. É a voz do nosso pastor, é a voz do nosso pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Que essa esperança enriqueça-nos nesta noite. Que essa esperança edifique-nos nesta noite, e que nós saiamos daqui olhando para frente, olhando para fora, olhando para trás, olhando para frente. Aí Paulo diz assim: a ceia é olhar em todas as perspectivas. Vocês precisam olhar para dentro.
Porque se você olhar para trás, perceber que tem história, olhar para frente, perceber que tem esperança, olhar para fora, perceber que tem segurança, mas se não olhar para dentro e perceber que tem santidade, você vai perder o olhar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro. E é interessante que o texto não diz assim, examine-se depois de fazer um autoexame, deixe de comer. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Tem crente que vem para a ceia pensando o seguinte: eu não vou participar da ceia por causa do pecado. O Espírito de Deus tem uma palavra ao coração da igreja nesta noite. Você deve passar a semana mudando sua perspectiva. Você que há muito tempo diz assim: eu não vou participar da ceia por causa do pecado, vai sair daqui hoje com uma perspectiva nova. Você vai passar o mês inteiro dizendo assim: eu não vou pecar por causa da ceia. Eu não vou pecar porque eu quero sentar à mesa. Eu não vou pecar porque eu quero viver a experiência da presença. Eu quero ver a face dele. Eu quero ser eterno. Eu não vou pecar porque é melhor para mim. Foi ele quem escolheu essa vida para mim. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Então a gente tem que mudar a perspectiva. Porque às vezes a gente vem para a ceia preocupado porque pecou, enquanto nós deveríamos nos preocupar em pecar por causa da ceia. Irmão, é porque se eu comer indignamente, eu serei culpado. E aí a Escritura diz que é um processo de declínio. Fracos, declinantes, doentes, declinantes, mortos. Uma escada que desce. E aí Paulo diz que isso acontece porque Corinto está participando da ceia sem discernir o corpo do Senhor. O que Paulo está nos ensinando nesta noite é que diante da cruz do Calvário, você só tem duas opções: ou você é beneficiário do sangue, ou você é assassino. Ou eu recebo sangue para perdão dos pecados, ou eu me faço culpado e sacrifico de novo o Filho de Deus. Viver de qualquer forma é colocar Cristo novamente no Calvário e dizer: sai Caifás, sai Anás, sai soldados romanos, sai religiosos, agora sou eu quem vou crucificar o Filho de Deus. Você percebe o quanto isso é sério? É muito sério. Pastor, então ninguém vai participar da ceia. Extraordinário expositor chamado João Calvino, ele disse uma frase que sintetizou de forma muito extraordinária. Embora Calvino tenha apresentado uma visão de salvação diferente da forma como nós entendemos, mas ele era um extraordinário expositor. Disso ninguém pode negar, um dos mais extraordinários que já existiu. Calvino disse uma coisa interessante. Ele disse: nunca nos aproximaremos da mesa com a sensação de dignidade, porque é exatamente o reconhecimento da indignidade que nos torna aptos a participar da ceia.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não está bem? Está se sentindo indigno? Então assim coma e beba. Mas quando sair daqui, mude de vida e de história. Porque Deus deseja nos religar ao corpo, nos religar à igreja e nos fazer viver a experiência da comunhão. É exatamente o reconhecimento da indignidade que me torna apto a participar da ceia. Porque quando alguém pensa o seguinte: irmãos, esse mês, quem nunca viu isso, né? Quem tem mais de 20 anos de fé já viu. Irmão, esse mês eu passei o mês todo confiante no Senhor. Não falhei em palavras, em pensamentos, em intenções. Oh, Jesus! Consegui guardar o meu coração de pecar. Aí quando termina de contar a história, tem que se reconciliar, que passou 15 minutos mentindo. Irmão, eu sei que tem irmão aqui que é muito mais crente do que eu. Mas se for para a gente confiar no nosso coração, não dá para passar nem um dia. A gente participa por causa da bondade dele. Se você fizer um autoexame, você não vai precisar ir nem até o seu café da manhã de hoje. Quando você chegar assim no café da tarde, você já vai lembrar que você não é digno de estar aqui. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Mas aí você reconhece. E aí quando você chega nos pés do mestre, você diz: Senhor, mas eu sou indigno, eu sou tão falho. Aí ele diz assim: eu não me surpreendo não, eu amei você e eu sabia. Eu escolhi você e eu te dei vida. Eu sabia que você era assim, porque você é criatura minha, é filho meu, é constituição minha, é obra minha. Glórias sejam dadas ao nome do Cordeiro de Deus nessa noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, a mulher a si mesmo, examine-se, pois, os jovens a si mesmo, examine-se, pois, os idosos a si mesmo, examine-se, pois, as crianças, examinemo-nos. E quando a gente perceber que estamos em débito, em dívida, vamos colocar na presença daquele que pagou tudo por nós. Tudo por nós. Por que tem gente fraco, doente e gente morrendo? Porque tem gente que não está entendendo. É isso que Paulo está ensinando para a gente. Mas tem gente que entende. E eu vi isso esse mês aqui. A gente fez um convite para ajudar na cesta básica. A cesta básica aumentou quase o dobro. Aí tem gente que pensa assim: mas isso é um simbolismo tão singelo, uma cesta básica. Você não sabe que é uma despensa vazia. Você não sabe o quanto aquilo que não fez falta na sua vida, você não sabe o quanto aquilo foi importante na casa das pessoas que receberam. Você discerniu o corpo do Senhor, você entendeu a dor do outro e partilhou. Bendito seja o nome de Jesus. E que nós possamos ter essa capacidade de compreender que a ceia do Senhor tem um propósito único. Sabe qual é? O propósito de nos tornar iguais. Eu vou concluir com Mefibosete. Falta 3 minutos, eu vou terminar na hora. Vocês lembram de Mefibosete, que ele era aleijado dos pés? Sim ou não? Vocês lembram disso? Levou uma queda quando criança e ficou aleijado, e ele tinha dificuldades para se locomover. Tinha alguém que auxiliava no seu caminhar. Quando ele sentava à mesa com Davi, todos os filhos se sentavam, e Davi não permitia que ninguém começasse a comer enquanto Mefibosete não sentasse. Todos andavam e chegavam rápido. Mefibosete vinha com aquela dificuldade.
porque ele possuía uma deficiência. Mas quando Mefibosete sentava à mesa da cintura para cima, ele era igual a todas as demais pessoas. As suas imperfeições ficavam abaixo da mesa. Aí Davi então começava: todos estão iguais? Estão, então pode liberar o banquete. Isso é a ceia, é o simbolismo da ceia lá na aliança davídica. Uma mesa onde todos são iguais. Ou você pensa que nas bodas do Cordeiro vai ter um lugar para os irmãos que moram no Meireles, para os irmãos que moram no Montes? Montes é bairro nobre, um bairro chique. E para os irmãos que moram lá onde eu moro, ali no subúrbio, mais assim, né, mais afastadinho. Tem não, irmão. Aqui eu posso morar mais longe de vocês, mas lá eu vou sentar bem pertinho. Glória a Jesus. Você pode morar naquela ruazinha que não entra nem carro. Glória a Jesus. Você pode estar numa situação extremamente difícil e danosa, mas na mesa do Senhor você é filho, você é filha. Preço pago foi o mesmo. E você está ali não porque você tem direitos, você está ali porque Ele escolheu te amar. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nessa noite e em oração concluir esse culto.